Olá, galerinha! E aí? Estamos aqui de novo, né? Muito bom estar aqui, gente. Muito gostoso poder falar de matemática com vocês. Então, né? Vou falar um pouquinho de trigonometria no triângulo retângulo. Tem uma aluna minha que pediu para falar de alguns itens, né, que estavam nos PETs. E aí a gente tá voltando e fazendo um esqueminha aqui. E se vocês quiserem também, né? Algumas aulas eu já fiz. Estão aí no canal, aí eu pedi para olharem. E aí, se ainda assim não entenderem, é só falar que a gente faz de novo, porque a gente sabe que também vai melhorando, vai mudando a maneira de falar, de expressar, né? Então, às vezes, o jeito que eu falei lá na aula não ficou claro, de repente, numa outra aula, dá pra gente entender melhor. Mas bora lá! Olha só que legal que eu desenhei aqui. Ah, eu sou a professora Cíntia, tá, gente? Professora mestre em matemática, eu sempre esqueço de apresentar. Mas eu sei que vocês já me conhecem, então tá de boa. O professor Marcos tá aqui quase dando troço de tanto rir. Se você não tivesse falado, não ia gargalhar. Fiquei vermelha, não reparem, tá bom? Olha que bonitinho que eu desenhei aqui. Não tem a ver com o que vocês estão vendo. A trigonometria que a gente está vendo é dentro do triângulo retângulo. E aqui eu desenhei um círculo trigonométrico. Mas é para dar ideia para vocês. Vamos ver se eu vou conseguir passar para vocês a ideia que eu pretendo. Tô tentando de uma maneira bem simples. Seguinte, olha. No círculo trigonométrico que vocês vão aprender no ensino médio, a gente consegue a representação de todos os arcos, todos os ângulos aqui dentro dessa volta, tá? A volta, a gente começa no zero, a volta completa tem 360 graus, e aí se a gente tiver duas voltas, 720 graus, então qualquer ângulo a gente consegue representar aqui dentro. Essa linha na horizontal a gente chama de eixo dos cossenos, e essa linha na vertical a gente chama de eixo dos senos, essa que está dentro do círculo. A do lado de fora que encosta, ela deveria encostar só no pontinho do círculo, mas aqui não consegui encostar só no pontinho, ela encostou mais, mas essa aqui é a tangente. O que eu tô querendo mostrar para vocês? Eu desenhei um ângulo aqui, eu coloquei um ângulo de 30 graus, mas eu não vou especificar para vocês que é o ângulo de 30, porque o que importa aqui não é a medida do ângulo, tá? Então eu vou chamar esse ângulo de alfa, por exemplo, tá aqui. Quando eu falo para vocês calcularem a tangente do ângulo alfa, o seno do ângulo alfa, o cosseno do ângulo alfa, eu tô querendo as projeções desse ângulo, porque quando a gente trabalha com círculo, eu coloco o ângulo de 30 graus aqui, não aqui. Então aqui eu coloco 30, 60, 90, 100 nas extremidades do círculo. Então o seno desse ângulo alfa, que tá aqui, ele é a projeção desse ângulo, dessa abertura aqui, no eixo dos cossenos. Então aqui eu encontro o valor do cosseno dele. Se eu vier para cá, eu encontro o valor do seno. Tá ruim de desenhar, né? Vocês sabem que eu sou ruim de desenho mesmo. Eu tô até acostumados com isso. Que figura eu desenhei ali? Eu desenhei um retângulo, não foi? Então aqui tá o meu ângulo alfa, que é essa abertura aqui, que é a mesma aqui, tá? Ó. O que eu tenho aqui em relação a esse ângulo alfa? Eu desenhei aqui um retângulo e essa linha que marca esse ângulo alfa, ela dividiu esse retângulo em dois triângulos, que são triângulos retângulos. A gente tem um ângulo de 90 graus aqui e um ângulo de 90 graus aqui. Essa medida é a mesma aqui e essa medida é a mesma aqui. Então, olha que interessante. Quando eu falo para vocês assim, seno do ângulo alfa é a razão entre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ó, cateto oposto do alfa aqui. Certo? Quem é o cosseno do ângulo alfa? O cateto adjacente ao ângulo alfa
sobre A hipotenusa. E a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aí vocês vão falar pra mim assim: tá, Cíntia, mas quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente? Hipotenusa, ela não muda. A hipotenusa está sempre de frente para o ângulo de 90 graus. Então, num triângulo qualquer, vamos apagar esse desenho aqui. Em um triângulo retângulo qualquer, a hipotenusa ela sempre vai estar de frente para o ângulo de 90 graus. Então, quem está de frente para 90 sempre é a hipotenusa. Quem está de frente para o ângulo é o cateto oposto àquele ângulo. Então, aqui, ó, é o cateto oposto a alfa. O ângulo, ele é formado por duas semi-retas que se encontram em um vértice em comum. Esse vértice está aqui. Uma semi-reta forma a hipotenusa. A outra semi-reta forma o cateto adjacente. Se eu trocar de ângulo, se eu estiver falando do beta, se eu colocar um ângulo aqui chamado de beta, já troca. O cateto adjacente vai ser aquele cateto que ajudou a formar o beta junto com a hipotenusa, e o cateto oposto vai ser o cateto que está de frente para o beta. Então, gente, não tem segredo para usar trigonometria no triângulo ou retângulo. Decorar as regrinhas. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto a quem? Ao ângulo. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente a quem? Ao ângulo que eu estou trabalhando. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vamos ver uma aplicação disso. Então, olha só. Coloquei aqui, vou até colocar um Y aqui também. Então, a gente tem o ângulo de 30 graus e a gente quer achar o X e o Y. O que eu vou fazer? Quero achar o X primeiro. Quem é o X em relação ao ângulo de 30 graus? É cateto oposto. Quem é o 10, que é a medida que eu tenho? Ele está de frente para 90, então é a minha hipotenusa. Então, cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar seno. Seno de 30 é o cateto oposto a 30, que é o X, sobre a minha hipotenusa, que é o 10. 30, vocês vão acabar decorando, né? 30, 45 e 60, a gente normalmente decora. 90, 0, 180, 270 e 360 também. O 30, o seu 145, tem uma tabelinha, né? Você coloca 30, 45 e 60. E para fazer o seno, você vem 1, 2, 3, sobre 2, sobre 2, sobre 2. E volta de novo tirando raiz. Só que a raiz de 1 é 1, não preciso colocar. Para achar o cosseno, eu faço 3, 2, 1, sobre 2, sobre 2, sobre 2. E volto tirando raiz. A tangente é o seno sobre cosseno. Aí a tangente já não segue essa regrinha não, tá? Tangente eu vou fazer aqui do lado por causa do quadro. Não sei se tá pegando tudo. 30, 45 e 60. A gente tem aqui raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Então já é mais difícil decorar de acordo com a regrinha. Mas é esse dividido por esse. Tá bom? Então, ó, seno de 30 vale meio. Eu troco essa expressão seno de 30 pela medida dele, que é meio, igual a x sobre 10. Então, o que eu vou fazer aqui? Multiplicar cruzado. 2x é igual a 10. X é igual a 10 dividido por 2. X é igual a 5. Achei o que eu precisava, tá bom? E aí, para achar o y, parecido, né? Eu quero o y agora. Quem é o y? Ele não é o cateto oposto, porque o cateto oposto era o x. O y é o meu cateto adjacente. Então, eu vou usar cosseno de 30. Então, cosseno de 30 é o cateto adjacente, que é y,
sobre a hipotenusa, que é 10. E aí, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 10. Multiplicando cruzado, 2y é igual a 10, raiz de 3. Porque a gente não pode multiplicar o que está fora da raiz com o que está dentro da raiz. Vou fazer uma linha aqui só para não embolar. Quem é meu y, então? 10 raiz de 3 dividido por 2. Meu y vale 5 raiz de 3. Acabou, resolvi. É muito fácil, não é? Eu não vou falar muito não, porque não tem muito o que falar. O principal é isso. É só vocês decorarem. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente com hipotenusa sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. E acabou, fechou. Tá bom? Isso dentro do triângulo retângulo. Claro que a trigonometria tem mais informações, ela é gostosa de trabalhar, tem muita coisa legal dela, mas é matéria do ensino médio. Fechado? Se vocês assistirem o vídeo, forem tentar fazer os exercícios e não conseguirem, me fala que eu faço uma aula só de exercício para vocês. Vai ser um prazer, tá bom? Mas tentem assistir o vídeo, tentem fazer os exercícios, escrevam uma regrinha, sempre coloquem a regrinha até vocês decorarem. Perguntem o que você tem, do jeito que eu estou fazendo aqui, façam também o que eu tenho, o que eu preciso descobrir. Então, o que eu vou usar? Eu sempre preciso de fazer essas perguntas para eu conseguir saber qual caminho que eu vou escolher. Tá bom? Ficou curtinha a aula, mas é porque era o básico que eu queria passar para vocês. Qualquer coisa, fala para mim que eu faço os exercícios, tá bom? Grande abraço, fiquem bem e se cuidem!